pela NCD. Agora nós vamos falar com o Heitor, que é vice-presidente da associação. E o que a gente gostaria de saber, Heitor, qual foi a importância da NCD e da união das autoridades certificadoras em torno da regulação da R eletrônica? Vamos lá. Todas as ACs, né, que compõem a NCD, há alguns anos vem buscando a convergência em vários assuntos, né, e um deles é a R eletrônica. Nos últimos anos, a gente está muito unido, né, em torno dos avanços tecnológicos que o nosso setor precisa de fazer, né, para que o nosso cliente seja mais bem atendido, né, para que a nossa rede de ARs evolua, né, para que o nosso produto realmente resolva os problemas dos nossos clientes, né. E todo esse conjunto de ações, né, que as ACs tomaram através da NCD, ele contribuiu para que esse resultado da regulação da R eletrônica que veio esse ano, né, saísse da forma que a gente esperava, né? Então a regulação foi feita, nós contribuímos, né, com tudo aquilo que achávamos que seriam pontos positivos para a nossa atuação. E agora, né, não adianta só regular, a gente tem que pôr a mão na massa para fazer ela acontecer, né, educar as nossas ARs, educar o agente registro, educar o cliente final a utilizar esse canal de atendimento, né? A gente vai disponibilizar o canal de autosserviço, o canal da R eletrônica, mas e aí? O cliente vai usar, o cliente vai ficar satisfeito, a gente vai conseguir viabilizar, né, esse novo serviço? Então ficam algumas perguntas, né? Mas eu tenho certeza que nós, né, enquanto as CEs no mercado, enquanto a NCD, vamos também continuar o bom trabalho que foi feito de articulação para regulamentar a norma, para poder também, né, disponibilizar esse serviço para todo o mercado. Muito bom. E a gente espera já estar emitindo nossos certificados pela R eletrônica. Vai ser um sucesso. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Sou o Gustavo Paiva, CTO e fundador da Serredideia. A nossa entidade faz parte da NCD, eu faço parte do Conselho de Administração da NCD. Estou aqui hoje acompanhando esse evento maravilhoso que está acontecendo, a volta, o retorno do nosso CertFórum. Gostaria de falar sobre a iniciativa do CertFórum aqui, entre a ABRID e a NCD, de promoverem um jantar. Isso mostra uma maturidade institucional do nosso mercado em busca de evolução, em busca de fazer com que o cidadão conheça melhor o nosso certificado digital, as nossas soluções. E promovendo a certificação digital, aqui nesse CertFórum a gente promove segurança para o mercado de certificação, não só dele, mas de todo o Brasil, todos os brasileiros. Olá a todos, um prazer estar aqui concedendo essa entrevista para o Crypto ID, aqui no CertFórum ID. Eu sou o Daniel Fabbri, vice-presidente do Conselho de Administração da NCD. Super importante retomarmos algumas pautas, né? Com a volta do CertFórum esse ano, nesse formato do CertFórum ID, nessa parceria da ABRID junto com a NCD, na organização desse grande evento, né, que é o fórum onde a gente consegue juntar toda a indústria da identificação com a indústria da certificação digital. Dentre os principais painéis que já aconteceram no dia de hoje e que ainda tem para acontecer no dia de amanhã, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o papel dos prestadores de serviço de confiança, dos PSCs, que são as entidades responsáveis na ICP Brasil pela emissão, né, pela a guarda das chaves privadas dos certificados digitais armazenados em nuvem, que estão sendo utilizados em larga escala por profissionais, principalmente profissionais liberais como médicos e advogados, proporcionando então a assinatura eletrônica qualificada por esses profissionais de uma forma muito flexível, uma forma ágil e bastante facilitada. E ainda com o bônus, né, recente da possibilidade da emissão através da R eletrônica, que vai permitir a emissão autônoma desses certificados digitais de pessoa física armazenados nos PSCs da ICP Brasil. Então, fica a minha dica aqui para acompanhar os painéis do CertFórum ID, que ainda vão rolar no dia de amanhã. Valeu, pessoal. Boa tarde, estamos hoje aqui com Vinícius Souza, presidente do Conselho de Administração da NCD. Vinícius, muito obrigada por nos receber. Imagina, com prazer. E conversar um pouco com o Crypto ID sobre alguns assuntos.
A gente sabe que os prestadores de serviços de confiança vêm ganhando cada vez mais relevância na transformação digital. Como que a NCD vem trabalhando na consolidação desse modelo que contribui para expandir o uso do certificado digital em nuvem e fortalecer a confiança digital no Brasil? Bom, Suzana, é uma discussão constante que nós temos dentro da associação, porque, como você mesmo disse na pergunta, ganha-se muita relevância com a R eletrônica, né, o prestador de serviço de confiança, e nós entendemos que existe uma outra camada ou diversos outros serviços que podem ser agregados ao nosso público-alvo, né, aos nossos clientes. Então, temos discutido diferentes modelos de interoperabilidade entre os prestadores de serviços de confiança, bem como modelos de negócios flexíveis e adaptados a diferentes negócios. Tá certo. Você tem alguma coisa a acrescentar, como sejam os benefícios que podem trazer para cada uma dos segmentos, tipo médicos, advogados, contadores e etc.? Bom, a gente entende que os prestadores de serviço de confiança, eles têm uma camada de tecnologia e de inovação e de diferencial entre eles importante para a sociedade. Então, um PSC vai ter uma característica, outro vai ter outra, e o certificado deixa de ser uma commodity, né? Ou pelo menos o que cerca esse certificado. Então, nós entendemos que diversos setores da sociedade podem ter acesso a uma tecnologia super robusta e com reconhecimento jurídico super elevado. E a NCD está trabalhando cada vez mais para que isso seja um processo cada vez mais integrado entre as diferentes ACs. Sem dúvida, disseminando, né, conhecimento, discutindo oportunidades da indústria e considerando as diferenças de cada uma, né, respeitando o ambiente competitivo, que é muito saudável para o mercado e para o país como um todo. Muito obrigada. Bom, primeiramente, saudar a audiência do Crypto ID e dizer que, sem dúvida nenhuma, a R eletrônica é o que toda a indústria, na verdade a sociedade estava aguardando até agora, e agora em abril a gente aprovou a IN36 e a IN37, que trata exatamente da R eletrônica. E obviamente a indústria tem um período para se adaptar a essas implementações. Percebam que foram implementados temas de segurança importantes como liveness 3D, né? É necessário uma prova de vida, é necessário se submeter o documento com antecedência para poder fazer todas as checagens nas bases biométricas e bases públicas biográficas. Então perceba que você tem uma complexidade de implementar isso dentro de cada uma das empresas associadas da NCD. Então esse é o estágio atual que todas as autoridades certificadoras estão, dentro das suas equipes, fazendo o desenvolvimento dessa solução, para poder oferecer um serviço que a gente tem uma alta expectativa, que é a experiência de usuário. Quando a gente começou a discutir a autoridade de registro eletrônica, a gente muito tocou no ponto de usabilidade, né? O quão simples seria isso para o nosso usuário da ICP Brasil. Porque vamos lembrar, inicialmente a gente vai começar com a R eletrônica atendendo o público específico da ICP Brasil, né? Lembrando que é necessário que você faça uma checagem biométrica no PSBio e também na base da Senatran. Acho que isso é muito importante para a audiência Crypto ID que nos ouve. Lembrando também que o certificado em nuvem é para certificados, que a R eletrônica é para certificados em nuvem do tipo de pessoa física. Então isso é muito importante esclarecer, porque direciona de fato as discussões e os casos de uso. Então, voltando, estágio atual, todas as autoridades certificadoras desenvolvendo seus aplicativos e uma expectativa de nos próximos meses começarem a ser emitidos os primeiros certificados digitais no canal automatizado que é a R eletrônica. A gente tem uma grande expectativa, aliás, amanhã vamos ter um painel falando exatamente sobre isso, né? Casos de uso, a gente espera gerar novos casos de uso com a autoridade de registro eletrônica. Enfim, colocar a ICP Brasil numa posição de destaque dentro desse contexto da transformação digital, ou seja, a gente já certificou todas as empresas jurídicas do país e a próxima etapa agora é seguir para as pessoas físicas, cidadão brasileiro, tá bom?
Acho que é isso. Agradeço mais uma vez a audiência da Crypto ID. Sempre um prazer falar aqui com vocês. Obrigado. Edmar Araújo, diretor executivo da NCD, um dos idealizadores do Certiforum ID 2026. E a gente, primeiro, Edmar, eu acho que seria interessante a gente falar dessa parceria, né, da Bridge e da volta do Certiforum. Com certeza. Bom, primeiro a gente não pode começar aqui sem saudar a sua gigantesca audiência. Eu acho que é uma coisa que eu faço sempre que vocês me entrevistam, porque eu sei a qualidade e a quantidade do público que está do outro lado das telas, né, nos assistindo aqui no Crypto ID. E eu acho que voltar com o Certiforum para esse circuito de eventos públicos demonstra, primeiramente, a importância de a gente retomar o debate sobre a assinatura eletrônica qualificada e sobre os serviços de confiança que a gente precisa continuar investindo, e esse investimento também passa pelo debate público. Mas eu fico muito feliz porque o Certiforum agora é Certiforum ID. A gente precisa então compreender a certificação digital, a assinatura eletrônica qualificada, como parte do grande projeto nacional de identificação do cidadão. Cidadão que se relaciona com o Estado por balcões físicos, mas que já está se relacionando há muito tempo por meio de balcões digitais. Então, quem acessa o GovBR vai ver um botãozinho lá, logar com certificado digital ou logar com certificado digital em nuvem. Então eu acho que faz muito sentido um fórum sobre certificação digital no contexto do projeto de identificação. A ICP Brasil retomando então um espaço muito protagonista para esse debate público, e a NCD cumprindo seu papel de fomentar esse debate, de ajudar a construir os painéis do evento e de fazer com que a assinatura eletrônica qualificada esteja também presente nos debates, nas palestras, nos painéis e tudo aquilo que vai ser conversado aqui. A gente está muito realizado com o evento e a gente espera que seja a retomada de algo tão perene quanto o primeiro e histórico momento do Certiforum. Nós estamos hoje no final do primeiro dia, praticamente, né? São 5h30. E os painéis estão sendo maravilhosos, altíssimo nível. Acabamos de assistir agora um painel sobre regulação, com vários profissionais especialistas, né? Dr. Moreira Lima, Dr. Fabiano Menck, doutora Patrícia Peck e o nosso procurador. É, né? Isso, Alexandre Machado. Alexandre Machado. Foi um painel muito bom, né? É verdade. É assim, o painel quando acabou, todo mundo, ai, que pena que acabou, porque a gente continuaria ali muito tempo. Foi um debate ótimo. E amanhã nós teremos também um outro marco, né, que vai ser o café da manhã com os associados da NCD. O que a gente pode esperar do café da manhã? Primeiro, é um evento que está reservado para aquelas empresas que estão na NCD. E outra coisa que eu sempre gosto de falar é que a NCD hoje é uma associação que congrega autoridades certificadoras, mas também congrega empresas que não são autoridades certificadoras. Verdade. Acho que é uma abertura de horizontes, de perspectivas, que a gente troca experiências, a gente aprende com eles aprendem com a gente e juntos a gente vai construindo esse ecossistema de confiança digital. Eu acho que a principal mensagem que a gente vai deixar nesse café da manhã é a de prestação de contas da nova gestão. A NCD tem uma nova gestão desde janeiro, né? Liderada pelo Márcio Nunes, nosso diretor-presidente. Então acho que é uma prestação de contas de um primeiro semestre que foi muito agitado, atípico. A gente tinha vários planos agora no primeiro semestre, mas que infelizmente, não vou dizer infelizmente, mas que esses planos eles foram, em parte, postergados porque a gente foi tomado por uma série de acontecimentos, assuntos, né? A gente foi surpreendido com alguns acontecimentos. Então, nos coube, enquanto entidade, assumir nosso papel de representação, de defesa de interesses. Então, acho que o principal tema do café da manhã, que aí se desdobra em alguns slides, é a gente prestar contas desses
primeiros 6 e bastante movimentados meses de nova gestão da NCD. E para aquelas empresas, aquelas ACs que ainda não são membros da NCD, fica o convite, venha se integrar à NCD, participar desse ecossistema associativo de muito debate, de muita troca e principalmente de muito crescimento enquanto instituição. Fica o convite, venham para a NCD. E o Edmar, no outro dia, comentou com a gente de como o Certifórum tem uma repercussão internacional. É verdade, né? Ele teve agora, que você quer falar um pouquinho do que você disse? Sim, eu tive entre os dias 10 e 15, eu tive em Bogotá, na Colômbia, fui participar do Cloud Signature Consortium Summit, Trust Without Borders, um evento extraordinário que trouxe vários players internacionais para a capital da Colômbia, associações internacionais. Inclusive que a NCD se associou ao CSC, acho que isso é um fato super importante. Conheci a NCD italiana, né, que eles têm uma realidade bem parecida com a gente em termos associativos. Mas, Regina, fica aqui a minha reflexão. O Brasil segue sendo muito importante nesse cenário de assinatura eletrônica, de documento eletrônico. Os nossos cases são internacionalmente reconhecidos. A gente vai para o exterior e volta com a sensação de orgulho renovado por ser brasileiro, de participar, né, dessa história, colocar ali. Eu espero que eu tenha conseguido colocar um tijolinho que seja nessa grande obra que é a ICP Brasil, porque eles se impressionam com os nossos cases, se impressionam com as nossas histórias, eles nos perguntam como é que a gente consegue fazer tanta coisa, né? Eu diria que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é um grande case, muito observado internacionalmente, porque é o maior tribunal do mundo em termos de números de processos. São 21 milhões de processos que tramitam no TJ São Paulo, com quase 1.000 transações dentro desses processos todos os dias. E um processo eletrônico, que se vale de uma série de tecnologias. E na hora de manifestar a vontade do advogado, do juiz, enfim, de todos os atores que precisam transigir sobre essa peça, esse processo, lá está a certificação digital ICP Brasil, garantindo a autoria dos atos praticados no âmbito do judiciário. Então, para a gente é um motivo de orgulho perceber que internacionalmente a ICP Brasil é observada como um case de sucesso, talvez como uma das ICPs mais desenvolvidas, né, do mundo. Para nós é um motivo de alegria, satisfação e orgulho. E eu queria te parabenizar porque o evento foi feito a 4 mãos, né? A BRID e a NCD, está maravilhoso. Obrigado. E você acompanha aqui pelo Crypto ID, porque nós vamos continuar amanhã falando sobre o Certifórum ID 2026 e também depois teremos resenhas, as entrevistas maiores, então a gente vai ter muita coisa. Bom dia, meu nome é Fernando Moreira, eu sou o CEO da Digital Sign, uma empresa de base portuguesa que iniciou a sua atividade em 2001 em Portugal e que iniciou a sua atividade aqui no Brasil em 2013. É com muito gosto que estamos presentes aqui no Certifórum ID. Esta sessão de 2026 marca o retorno deste formato do Certifórum conjuntamente com a NCD e com o apoio também da presença de vários membros do Governo e de outras entidades públicas e privadas, e acho que foi fundamental este retorno para consolidar não só a marca da ICP Brasil, mas também a própria marca da NCD, depois da criação da associação, e conseguirmos dar uma visibilidade maior aos serviços que fazemos e que são bastante relevantes como infraestrutura crítica aqui no Brasil, e lançar novas ideias de novos serviços, alargando o perímetro dos serviços que são hoje prestados pela ICP Brasil. É esse o desafio que temos para os próximos anos, vamos ver se o conseguimos concretizar, e acho que a NCD é o veículo ideal para apoiar este alargar do âmbito da ICP Brasil e uma refundação da própria ICP Brasil. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no último dia, encerrando praticamente o Certifórum ID, com a participação da Associação Nacional de Certificação Digital. E aqui tivemos 2 dias super importantes,
para a infraestrutura de confiança digital no nosso país. Falamos sobre identificação digital, principalmente sobre certificação digital, assinatura eletrônica qualificada. Então aqui dá os parabéns para todos os organizadores, enfim, patrocinadores, afiliados e associados da NCD, que foram, graças a eles, gerar essa possibilidade de inclusão aqui de pessoas para discutirem temas sobre a nossa confiança digital. Então aqui muito obrigado e desejar a todos um bom retorno ao final desse evento e contar com o próximo evento, com o CertForum ID 2027.